Especialistas apontam que são 3 os pilares para manter uma boa saúde, né? A alimentação equilibrada, a prática de atividades físicas e o sono de qualidade. Mas cerca de 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a médica otorrinolaringologista Juliana Cacheta. Doutora, tá tudo bem? Tá tudo bem, Joderval. Bem-vinda. Muito obrigada. Quer dizer que nós dormimos mal? E o pior de tudo, dormimos mal e não sabemos. Por quê? Os distúrbios do sono em geral, eles aparecem devagar. Então você começa com uma pequena alteração do sono, que se não detectada ela vai se agravando e o nosso próprio organismo vai se acostumando. Então é muito comum que as pessoas procurem ajuda médica com problemas de longa duração, 10, 15 anos de sintomas, ou quando já estão mais graves. E quais são esses sintomas que aparecem? O sintoma que é mais importante a gente observar é uma sensação de acordar cansado. Então, se quando você acorda, você tem aquela sensação de que você poderia ter dormido um pouquinho mais, o seu sinal de alerta deve se acender. Outras coisas muito importantes, cochilar muito facilmente, então sentar ali para assistir uma TV ou pegar carona com alguém e cochilar com muita facilidade. Ruídos respiratórios durante o sono, como por exemplo o ronco. Eu queria voltar nesse assunto do cochilo aí. Por quê? É o seguinte, quando a gente dorme mal durante a noite, é como se o nosso cérebro ficasse privado de sono. Ele fica tão desesperado, né, para entrar nesse estágio de estar dormindo, que na primeira oportunidade ele entra. Então tem gente, por exemplo, que está fazendo coisas até assim, atividades, conversando com outras pessoas e começa a pescar. E isso é um sinal grave de que o cérebro está chamando, clamando por socorro para poder dormir ali um pouquinho. Doutor, e o ronco? O ronco é sempre doença, tá? Você tem um ronco ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, você não precisa se preocupar. Mas o indivíduo que ronca mais de 3 vezes por semana, há mais de 3 meses, isso já é sinal de que algo não vai bem. Então, roncar, isso tem que ficar bem claro, não é normal. E o que faz, por exemplo, a pessoa roncar? O que não está normal? Não está normal porque o ronco é o som do ar que está tentando entrar pelo nariz, chegar no pulmão sem facilidade. O ar vai turbilhonando e esse atrito do ar com a via aérea é o som do ronco que a gente ouve. A senhora falando na respiração pelo nariz, mas tem gente que dorme com a boca aberta, respira pela boca. Isso é errado? É errado. Então, o que é um sono normal? O ar deve passar do nariz até o pulmão sem ruído algum. Fez ruído estando de boca aberta ou fechada, não está normal. E estando de boca aberta também não é normal. E o que pode ser feito? A primeira coisa que precisa ser feita é uma investigação. Então, hoje, né, a gente dispõe de um exame que chama polissonografia. Esses exames estão cada vez mais modernos, alguns deles podem ser feitos até em casa. E esse exame vai avaliar a sua noite de sono, vai ver se você está dormindo o suficiente, se você tem as fases do sono adequadas. Então, a gente precisa ter um sono mais leve, um sono mais profundo, a gente precisa ter o sono que sonha. Isso tudo em quantidades pré-determinadas. E esse exame vai nos dar essas informações. Vai dizer se você tem parada respiratória ou não, se quando você para de respirar, essa parada é longa, é curta, se seu oxigênio cai ou não. Então, a gente tem uma ferramenta diagnóstica e, a partir daí, a gente pode partir para o tratamento. Se a pessoa não cuidar e continuar com esses problemas todos para dormir, o que vem depois? Então, as consequências de um sono de má qualidade ou em quantidade insuficiente, eles são catastróficos. A longo prazo, a gente tem estudos comprovando o aumento de risco de doenças cardiovasculares, pressão alta, infarto e derrame. Aumento do risco de doenças metabólicas, principal, diabetes e colesterol alto. Alterações humorais, então é muito comum que as pessoas que dormem mal tenham um humor mais irritadiço, sejam pessoas mais sem paciência durante o dia, mas existem estudos mostrando um índice maior de ansiedade e depressão, além de um risco aumentado de obesidade. Então tem muitas pessoas que estão ali lutando para perder peso, fazendo dieta, fazendo exercício físico, acompanhamento com o nutricionista, tudo certinho, o peso não vai embora. Quando a gente dorme mal, é mais difícil perder peso. Olha só. Doutora, obrigado pela consulta. Um abraço, uma boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde.